Foi a minha fé pequena, mas sincera. Foi a minha fé que me levou. Bom dia, peregrinos! Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindos a mais um programa Minutos de Fé. Que bom que você reza conosco neste domingo, dia 4 de outubro de 2020. Nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! Peregrinos, hoje a pergunta que nós vamos responder no final do nosso programa é: por que dizemos que Maria é a Mãe de Deus? Fique comigo até o final do nosso programa e vamos juntos descobrir. Se já soubermos, vamos relembrar. Convido você a rezar comigo e a meditar do Evangelho deste domingo, o Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos de 33 a 43. Pegue sua Bíblia, abra no Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículos de 33 a 43. Acompanhe comigo. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo: escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, fez nela uma larga para esmagar as uvas e construiu uma torre de guarda. Depois, arrendou-a a vinhateiros e viajou para o estrangeiro. Quando chegou o tempo da colheita, o proprietário mandou seus empregados aos vinhateiros para receber seus frutos. Os vinhateiros, porém, agarraram os empregados, espancaram a um, mataram a outro e ao terceiro apedrejaram. O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros, mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho pensando: a meu filho eles vão respeitar. Os vinhateiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, vamos matá-lo e tomar posse de sua herança. Então agarraram o filho, jogaram-no para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com estes vinhateiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: com certeza mandará matar de forma violenta esses perversos e arrendará a vinha a outros vinhateiros, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse: vós nunca lestes nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo: o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peregrinos, prestem atenção em nossa reflexão. Esta parábola é comum aos três sinóticos, Marcos, Lucas e Mateus. Contudo, São Mateus sabe dar-lhe uma característica pessoal. Ele organiza as narrativas de modo a provocar explicitamente o julgamento dos interlocutores contra os vinhateiros. Ou seja, quem são os interlocutores? Os mestres da lei, anciãos, sacerdotes, fazendo com que se voltem imediatamente contra eles. Além de afirmar, assim como Marcos e Lucas, que o filho será morto fora da vinha e este filho se tornará pedra angular. Expõe também explicitamente a ideia de povo a ele conexa. E, enfim, acentua a ideia de frutos. Para Israel, o tempo de Jesus devia ser o tempo dos frutos, isto é, o tempo do reino. Mas Israel não o acolheu. Por isso, a vinha, o reino, foi tirado de Israel e dado aos outros, a um povo. Nós, a igreja, todos nós, a mim, a você, que fará frutificar. Uma igreja parada, estagnada, é inconcebível. Por isso, quando nós escutamos
a leitura do Evangelho de hoje, nós devemos nos perguntar como e de que maneira estamos produzindo nossos frutos para a vinha do Senhor, como nós estamos levando a boa nova do reino dos céus aos nossos irmãos que estão conosco na nossa convivência diária. Por isso, precisamos sempre pedir força, coragem a Deus para que nos ajude a sermos bons vinhateiros para levar a todos e propagar a boa nova do Cristo ressuscitado. Assim seja. Amém. Peregrinos, a primeira pergunta feita no nosso programa de ontem foi: por que os católicos veneram a Virgem Maria? E hoje nós continuamos falando da Mãe de Deus. E a nossa pergunta é: por que dizemos que Maria é a Mãe de Deus? Acompanhe comigo. A Igreja crê e afirma que Maria é verdadeiramente a Mãe de Deus, porque ela é a mãe do Filho eterno do Deus feito homem. Os Evangelhos a denominam como a Mãe de Jesus. Vocês podem conferir, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 1, capítulo 19, versículo 25. Desde antes do nascimento de seu filho, ela é chamada Mãe do meu Senhor. Pegue aí sua Bíblia, confira em Lucas, capítulo 1, versículo 43. E o anjo anunciou a Maria que o filho que nasceria dela seria santo, filho de Deus. Também no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos de 31 a 35. Maria não gerou a Deus Criador, mas gerou e deu à luz a Jesus, que é homem e Deus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Homem por ter nascido da carne de Maria, Deus por ter a natureza divina. Por isso, é realmente o Filho de Deus e, consequentemente, Maria pode ser chamada Mãe de Deus. Falando assim, afirmamos nossa fé na divindade de Jesus e confessamos que aquele que nasceu de Maria é um só ser humano e divino, é Filho de Deus que se fez homem. A fórmula Maria, Mãe de Deus, preserva uma das verdades mais fundamentais da nossa fé, a verdade da encarnação e a maneira como Deus realizou a redenção do gênero humano. Como os pais da Igreja diziam, o Verbo de Deus se fez homem para que a humanidade fosse divinizada. Por isso nós sempre podemos afirmar que Maria é Mãe de Jesus. E a pergunta nossa para o nosso Minutos de Fé de amanhã é: Jesus Cristo teve irmãos? Sua mãe teve outros filhos? Esta é a pergunta que fica para o nosso programa de amanhã. E que, por intercessão de Nossa Senhora neste domingo, desça sobre cada um de vós a bênção e a proteção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém! Bom dia, bom domingo!